dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, Senhor da nossa vida. Estamos lendo o livro de Atos, chegamos ao capítulo 20. A leitura bíblica de hoje vai de 1 a 38 do capítulo 20. Mas a nossa reflexão está no verso de número 9, que diz assim: o discurso de Paulo se estendeu por horas, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo está passando pela cidade de Troade. A Bíblia diz que ele vai ficar na cidade de Troade por uma semana. E diz o texto que no primeiro dia da semana, no domingo, ele se reuniu com a igreja e ele pretendia embarcar no dia seguinte. E eu imagino que os irmãos da cidade de Troade queriam aproveitar ao máximo daquela última noite, daquele último momento em que o apóstolo Paulo estava ali. E a Bíblia diz que o culto foi se estendendo. A palavra do apóstolo Paulo se estendeu por horas. Eu fico imaginando o privilégio de poder sentar e ouvir o apóstolo Paulo durante horas seguidas. E a Bíblia diz que eles estavam no andar de cima e um jovem chamado Eutico estava sentado na janela. E como o culto foi se estendendo por muito tempo, muitas horas, a Bíblia diz que aquele jovem pegou no sono ali sentado na janela, caiu e morreu. Diz o texto na continuação da história que o apóstolo Paulo desceu rapidamente, inclinou-se sobre o jovem, o abraçou e disse: não se desespere, o rapaz está vivo. E agora todos subiram novamente e Paulo continuou a lhes falar até amanhecer. Que culto longo, não é? Na verdade, foi uma vigília ouvindo o apóstolo Paulo. Passaram uma noite inteira ouvindo a palavra de Deus através da vida do apóstolo Paulo. Mas eu queria chamar a atenção para Eutico. O grande perigo da gente ficar na janela. A janela é um lugar muito perigoso na vida cristã, porque quando a gente fica na janela, a gente se distrai. A janela é um limiar entre as coisas de dentro e as coisas de fora. Corremos o risco da distração. E na distração podemos ser engodados. A nossa mente e o nosso coração se desliga daquilo que está do lado de dentro para se ligar naquilo que está do lado de fora. Aí a gente fica com o corpo presente, mas a cabeça, na verdade, e o coração estão nas coisas que estão do lado de fora. Ficar na janela é o risco do sono, porque o desinteresse para com aquilo que está acontecendo no ambiente do culto acaba gerando sono. E como o discurso do apóstolo Paulo foi se alongando, Eutico acabou tomado pelo sono, e diz a palavra de Deus que caiu da janela. Então, o terceiro perigo da janela é o perigo da queda. Quem fica na janela corre o risco de cair. E nesse momento tem muita gente na janela. Tem muita gente que está assim entre o reino de Deus e o mundo, na expectativa de ver o que acontece. E quem fica na janela corre o mesmo perigo do Eutico, o perigo da queda. Então, querido, saia da janela, venha para o reino, venha para o meio, venha se envolver, venha trabalhar, venha servir, venha participar. Quem fica na janela fica só assistindo o que os outros estão fazendo.
Então, saia da janela e venha para a participação, para o envolvimento. O reino de Deus precisa ser vivido com intensidade. E a gente não pode se acomodar à situação de ficar na janela. Eutico caiu. Tinha Paulo lá para ressuscitá-lo. E tem muita gente caindo e não tem ninguém para ressuscitar. Por isso, não fique na janela. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. A história que envolve a vida desse jovem chamado Eutico é uma história que chama a nossa atenção, porque existe um perigo muito grande da gente se acomodar a um espectador, a gente se acomodar a ficar na janela, distante, distraído, sonolento, com o risco da queda. Ajuda-nos, ó Deus, a nos envolvermos, a estarmos inseridos no ambiente do reino, para que, ó Deus, não venhamos a experimentar a queda deste mundo. Ajuda-nos nisso, em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?